Oi, boa noite. Acho que a maioria conhece o Quintal Amêndola. A gente começou com essa ideia de abrir um espaço para o saber, para trocas de saber e trocas de temas e fazer com que todo mundo possa conhecer um pouco ou muito até da nossa sociedade e temas relevantes, que a gente acha que são relevantes. Então, há 9 meses a gente tem chamado pessoas uma vez por mês, 2 vezes por mês, depende das pessoas. Às vezes até 4 vezes por mês veio gente aqui já. Então, obrigada por terem vindo. Eu e a Tatiana, que somos as Amêndolas, a gente começou essa ideia porque o nosso avô tinha uma livraria em Campinas e também fazia muito isso de trazer pessoas para conversar, reunir gente que gostava de livros. Então isso daí já vem desde a nossa infância. Hoje quem vai nos dar o privilégio, que está aqui do meu lado, que eu conheço desde que eu sou muito pequenininha, apesar que eu ainda sou pequenininha, né? Eu era mais jovem. É o José Álvaro Moisés. Não é que você é pequenininha, eu que sou mais velha. E ele é cientista político, membro do Conselho Internacional de Ciências Sociais da Unesco. O tema de hoje é a qualidade da democracia no Brasil. Bem-vindo, muito obrigada por ter aceitado o nosso convite. Obrigada por todos terem vindo e espero que vocês venham sempre. Então, boa palestra para todos. Filha de uma amiga minha, que era exatamente filha do livreiro, né, do Amêndola, que era o livreiro. Nós éramos, eu e a Taya Pérez, que está aqui, que é atriz de teatro, e nós éramos colegas da Sandra, que era irmã da mãe da Dani, né, e mãe da Tatiana. A Sandra era irmã da mãe da Ana. E nós vivíamos, era um grupo que a gente vivia juntos, tinha uma experiência nessa fase da vida. Nós estávamos no ginásio, depois no colégio, uma fase extremamente importante de descoberta, de aprendizado. Então, para mim é um momento muito especial, né, estar nessa experiência do Quintal Amêndola, que reproduz um pouco isso que foi essa experiência. Como vocês podem imaginar, tem uma carga emocional muito forte, de maneira que eu espero que vocês me perdoem no meio do caminho se eu me emocionar com as coisas aqui. A Dina, que está aqui, que era irmã da Sandra, que foi a nossa colega no ginásio, da Taya, minha, né, conhece bem essa experiência toda. E o que eu pretendo fazer hoje, esse é um momento particularmente especial. Nós estamos numa crise, não é? Na verdade não é uma única, a meu juízo não é uma única crise. Vocês vão ver depois pelo desdobramento, pelo desenvolvimento do argumento, não é? O ponto de vista é que não se trata de uma única crise. Nós temos várias crises, de certa maneira, se sobrepondo, em alguns casos até se articulando. O mais visível é a crise econômica. Sem entrar agora, aprofundar a análise desse aspecto, mas nos últimos 4, 5 anos, vamos combinar que nós não tivemos propriamente uma administração econômica capaz de manter o nível de crescimento que tinha ocorrido no período anterior. No período anterior, quer dizer, nos anos 90 e depois nos 2 primeiros mandatos do presidente Lula. Nesse período houve um crescimento, houve, como todos nós sabemos, uma diminuição, uma capacidade, né? Tem lugares aqui, né? Se quiserem, tanto aqui como aqui, uma diminuição, um esforço no sentido de melhorar a distribuição de riqueza no país, com efeitos importantes, né? Mas a crise não é só econômica, a crise é também uma crise de funcionamento, capacidade do governo atual, de modo particular da presidente Dilma, né, de coordenar a complexidade que é governar um país como o Brasil. Não é uma coisa simples o Brasil, né? Não porque é uma coisa específica do Brasil, mas porque nós somos uma sociedade de uma dimensão média para grande, 200 milhões de habitantes. É um sistema político democrático completamente diferente do sistema político, sem número de questões que complicam a administração. E digamos que um ator, no caso, uma atora, uma atriz, né, da política, que não
passou pelo preparo, não se preparou devidamente, não, digamos assim, fez o combate do conflito, da negociação, da diferença, tornou muito difícil conseguir coordenar. Mas eu acho que além da crise econômica, além da crise política, nós temos um outro cruzamento que complica o quadro. O chamado presidencialismo de coalizão, que funciona no Brasil, que nós herdamos da Constituinte de 87 e 88, a estrutura do presidencialismo de coalizão tem vários problemas. Tem algumas coisas muito boas, mas tem vários problemas que, num certo sentido, aparecem nessa crise. O problema mais importante que aparece nessa crise é uma assimetria, se eu puder dizer assim, é um desequilíbrio, um descompasso entre o que o executivo pode fazer no Brasil e o que o parlamento pode fazer. O parlamento está, num certo sentido, dependente. Na sua independência ele perdeu espaço. Na sua autonomia, muitas vezes ele não consegue realizar o que seria a função do parlamento em relação ao controle, à fiscalização, e a verificação dos abusos de poder que o executivo faz. Sempre alguém poderá lembrar, e eu acho que com razão, no mundo inteiro, não é só uma experiência brasileira, executivos tendem a exacerbar os seus poderes. Isso é uma tendência inevitável, esse conceito muito poder. Os atores, os personagens que de alguma maneira estão nessa situação, tendem a achar que pode fazer essa coisa. Tem que ter regras de controle muito claras, mas além de ter as regras, elas precisam funcionar. Elas precisam efetivamente dar conta de como isso acontece, de que maneira é possível controlar. Eu acho que o nosso problema está ocorrendo aí. Quer dizer, essa é uma dimensão institucional da crise. Então, tem crise econômica, tem crise de coordenação política, tem o início de uma crise institucional. Eu vou fazer o argumento mais desenvolvido para frente, mas veja que coisa curiosa, eu acho que, num certo sentido, nós estamos vivendo um paradoxo. O paradoxo consiste no seguinte: por um lado, são 30 anos de democracia. Se vocês lembrarem bem, são 125 anos de república no Brasil. Em 125 anos de república, eu diria, nós tivemos só 2 períodos propriamente democráticos. O período que vai de 46 a 64, 19 anos, e o período que vem agora alguns dizem de 1985, eu prefiro datar de 1988, que é quando tem uma Constituição realmente democrática, decidida pelos representantes da população brasileira. Tá bom. Então são 2 períodos curtos de democracia. Portanto, é uma democracia relativamente jovem, uma democracia relativamente frágil. E nesse contexto, nesse período, uma das marcas mais importantes da experiência, que tem sido chamado na mídia de presidencialismo de coalizão, é uma certa estrutura de funcionamento segundo a qual os partidos políticos funcionam muito bem no Congresso, ou aparentemente, aspas, muito bem no Congresso. Porque eles tendem, se a gente olhar ao longo do tempo, eles tendem a aprovar aquilo que o Executivo apresenta. Eu sei que qualquer um de vocês poderia dizer, com exceção dos últimos anos, que a Dilma exatamente está tendo problemas de coordenação. Mas olhando longitudinalmente, de 88, 89 para cá, a maior parte das coisas que os executivos propuseram no Congresso foram aprovadas. Taxa, por assim dizer, de sucesso de aprovação das coisas do Executivo está entre 85, 88, 90%. O problema é que isso introduz uma outra questão. Se tudo é aprovado mais ou menos com esse alto nível de sucesso para quem propõe, pode contar que vai passar coisas que eventualmente não são de interesse da sociedade, que tem dificuldades, implica em conflito, implica em problema, e a chamada coalizão majoritária, que apoia o presidencialismo, a coalizão fecha os olhos. Então, eu digo, nós temos um paradoxo. O
paradoxo consiste em que, em 125 anos de república, é a primeira vez que tem um período um pouco mais longo de democracia. Uma democracia razoavelmente estável. Nós não estamos vivendo uma instabilidade como alguns países próximos vivem, como, por exemplo, a Venezuela. Não é? Ou, de uma outra maneira, a crise da Argentina, que não é tão instável, mas ao mesmo tempo não tem perspectiva nenhuma do ponto de vista de organização econômica e mesmo de funcionamento da sociedade. Então, o paradoxo consiste em que é a primeira vez em 125 anos que temos um período um pouco mais estável, mas ao mesmo tempo uma parte da população está na rua reclamando do funcionamento do governo e do regime. E, como eu vou mostrar para vocês, as pesquisas que nós estamos conduzindo na universidade mostram que a desconfiança das pessoas, majoritariamente no Brasil, a desconfiança é particularmente localizada, focada nos governos e em duas instituições mais importantes da democracia, que são os partidos e o Congresso Nacional. Então, digamos, é um paradoxo, porque é um sistema democrático, ele está funcionando nesses últimos 30 anos, tivemos até um episódio de impeachment de um presidente que se envolveu em mal feito de corrupção, e foi botado para fora, e nem por isso a instabilidade gerou conflito, gerou violência no país. Mas assim mesmo, não obstante, isso poderia ser, digamos assim, uma visão ou uma sinalização de sucesso, tem muita insatisfação, tem muita desconfiança, tem muita descrença, e eu acho que principalmente nesses últimos anos está se formando uma corrente que tende a considerar que a democracia brasileira pode funcionar sem os partidos políticos e sem o Congresso Nacional. Nas pesquisas que nós fizemos em 2006, na Universidade de São Paulo, pesquisas de levantamento de opinião pública nacional, uma amostra representativa para o conjunto do país, os índices de pessoas que respondiam a pergunta, nós fazemos várias perguntas, mas uma delas mais importante sobre essa dimensão que eu estou tratando, uma delas é: algumas pessoas dizem que a democracia pode funcionar sem os partidos políticos, outras pessoas dizem que a democracia não pode funcionar bem se os partidos não funcionam. Bom, em 2006, isso para os partidos e para o Congresso Nacional. Em 2006, aproximadamente 30% dizia que a democracia pode funcionar sem partidos e 29% sem Congresso. Em 2014, isso aumentou para 46% no primeiro caso. Quase metade considera que a democracia pode funcionar sem partidos. Quase metade, 45% sem o Congresso Nacional. Bom, essas duas instituições são duas chaves extremamente importantes de um sistema de representação. E isso eu quero mostrar para vocês, fazendo algumas observações de natureza conceitual. A democracia, como nós sabemos, a democracia representativa, diferente da democracia direta, que às vezes tem uma imagem um pouco exagerada do ponto de vista das suas vantagens. A democracia da Grécia Antiga, principalmente de Atenas, no século V, era uma democracia direta. Era uma democracia direta que votava apenas os jovens. Mulheres estavam fora, escravos estavam fora, pessoas eventualmente cidadãos estrangeiros estavam todos fora. Mas em todo caso, questões como a guerra, impostos e o funcionamento da justiça eram definidas na Assembleia, na assim chamada Ágora. Na democracia representativa, como todos nós sabemos, como as sociedades foram crescendo, não dá para botar na cidade de São Paulo 14 milhões de pessoas tomando decisões. Tem que ter uma representação. Mas a representação supõe que o mecanismo de representação tem uma conexão real entre as pessoas, entre quem é escolhido, quem recebe o mandato, quem é delegado para de alguma maneira representar e aqueles que, digamos que recebem essa função. Nos problemas propriamente dessa crise. O sistema funciona mal, os partidos foram se esvaziando de conteúdo, foram perdendo significação, e os representantes, nos mecanismos que nós temos de escolha, em particular
o sistema proporcional de lista aberta, pelo qual se escolhem representantes, deixa, digamos assim, uma série de buracos na relação, né, que não apenas as pessoas esquecem 3 meses depois aqui que mudou, mas durante o período de desempenho da função do representante, nenhum de nós tem nenhum mecanismo para realmente saber o que está acontecendo, o que eles estão fazendo, para controlar, ou para eventualmente mandar para casa, dizer, olha, não está funcionando, não é bem por aí, bom. Então, isso me remete para 2 ou 3 aspectos conceituais que eu quero trazer para o debate. Eu tinha pensado em fazer uma apresentação basicamente com 3 argumentos, 3 macro-argumentos que se referem, primeiro, ao conceito propriamente, democracia e qualidade, como é que a gente pode diferenciar isso. Segundo, alguns traços, alguns elementos do balanço da experiência brasileira e, finalmente, focar em 3 ou 4 pontos da reforma política, do que eu considero que são pontos que poderiam melhorar o sistema. De partida, eu vou dizer o seguinte, ao contrário, muitas vezes, de alguns colegas meus da área da ciência política, mesmo da Universidade de São Paulo ou de outras universidades, eu trabalho com o conceito de qualidade da democracia partindo de uma premissa que não é absolutamente consensual na comunidade dos cientistas políticos. É uma parte dos cientistas do mundo que trabalham com esse conceito, da qual eu faço parte. Por quê? Porque a ideia é uma ideia fundamental, digamos assim, uma perspectiva normativa, por assim dizer, ético, moral, de que o sistema democrático é uma obra aberta. E como uma obra aberta, pode o tempo todo ser melhorada. Não existe um ponto de chegada em que, uma vez chegado lá, nós dizemos, agora já tem a democracia, podemos todos chegar. Não, o tempo todo, como as sociedades são complexas, são diferenciadas, as pessoas têm interesses diferentes, e felizmente sempre buscam perspectivas de realização inteiramente novas na sua vida, as pessoas se propõem coisas diferentes e o sistema, de alguma maneira, precisa ser capaz de acompanhar. E este ser capaz de acompanhar supõe uma posição de princípio que é a democracia é uma obra que pode ser melhorada. Então eu digo, a minha posição é normativa, é ético-moral desse ponto de vista. Não é? Tomar um ponto de partida normativo significa que isso nos leva ao engajamento de natureza intelectual, acadêmico, mas também de ação, de como cidadãos a gente se relaciona com o funcionamento da política e do sistema, numa perspectiva de melhorar o sistema, de agir para melhorar. Então essa é uma premissa muito importante dessa discussão que eu estou propondo fazer. Num certo sentido, o grande diferencial do conceito de democracia, de uma maneira ampla, genérica, são esses 2 pontos. A democracia implica, de um lado, numa distribuição equitativa de poder. De poder do quê? De quem toma a decisão. A ideia é que no sistema democrático não está concentrado como estava concentrado, por exemplo, nos senhores que tinham poder, nos reis, nos príncipes, em que, na verdade, todo o poder era concentrado, inclusive o poder de tomar decisões, o poder de fazer leis e até de julgar. A ideia é que no sistema democrático está distribuído, se distribui. E o segundo ponto é que isso supõe um elemento de participação de quem faz parte da comunidade, no caso da comunidade democrática, da comunidade do sistema democrático. Aqui eu costumo lembrar um exemplo que é uma coisa muito antiga, que é uma observação que foi feita por Péricles na famosa celebração. Na verdade não foi uma celebração, era uma comemoração dos mortos da Guerra do Peloponeso. Os atenienses perderam a guerra. Então o Péricles, que era o dirigente, está fazendo um discurso para, de alguma maneira, homenagear os mortos. E nesse discurso, está no Heródoto, isso que eu estou dizendo, um dos historiadores mais importantes desse período. E o Heródoto é que conta essa história. Então o Péricles, num determinado momento, para fazer a homenagem aos seus mortos, ele está contando como o governo de Atenas é diferente das outras cidades gregas e de outras regiões. E ele diz, o que nos diferencia dos outros
é que não apenas nós escolhemos quem serão os nossos governantes, mas nós somos capazes de julgar e avaliar quem toma a decisão. Quer dizer, eu digo isso porque esse é um elemento absolutamente central do conceito de qualidade da democracia, que vai aparecer em tudo que eu vou dizer depois, e eu quero chamar a atenção, está lá atrás, não é uma novidade, não é uma coisa inventada agora, é alguma coisa que diz propriamente da experiência que ocorreu num primeiro momento em que as pessoas, numa perspectiva de se autogovernarem, entenderam que para poder fazer isso bem, entre outras coisas, tinham que ser capazes de avaliar e de julgar quem governava em seu nome, né? Bom, eu penso que isso introduz essa visão introduz uma diferença com alguns conceitos mais usuais de democracia, mais comuns, que tende em geral a dizer, olha, tem democracia, você tem eleições sistemáticas, permanentes, periódicas, de alguma maneira sem fraude. O que eu vou tentar dizer é que isso, embora seja necessário, uma condição necessária, é insuficiente. Ter eleições é necessário, mas só ter eleições é insuficiente, porque olhando a experiência de democratização que ocorreu dos anos 70 para cá, em muitas regiões do mundo, não é? Tem uma miríade de experiências democráticas, um número muito grande de experiências, em que às vezes as discrepâncias são mais ou menos do seguinte tipo. Em alguns lugares tem eleições, mas não tem império da lei, que é absolutamente central para criar uma perspectiva de igualdade entre os cidadãos na democracia. Em outros, tem eleições e tem um pouco de império da lei, tem um começo nessa direção, mas o processo de extensão de direitos de cidadania fica limitado a alguns grupos, né? Então, essas situações todas diferenciam os diferentes tipos de regime, o que significa que as definições mais usuais, eu não vou citar autores sobre isso, isso é uma coisa que eu posso depois, se quiserem, até indicar, né? Mas as definições mais usuais que tendem a dizer tem democracia quando tem eleições, ou quando as instituições estão funcionando com um mínimo de harmonia institucional entre elas, eu digo, é uma definição insuficiente. Porque você pode ter eleição, pode ter congresso, pode ter alguma extensão de direito e as coisas não funcionarem de maneira adequada em relação aos dois princípios fundamentais da democracia, que é a ideia de liberdade e de igualdade. Por esta razão, alguns autores que eu vou apresentar na sequência, principalmente um cientista político norte-americano, Leon Diamond, um cientista político italiano, eles formularam uma hipótese de tratamento, de olhar a qualidade da democracia baseada numa analogia com o mercado. E da mesma maneira que você no mercado, quando um produto entra no mercado, você tem que olhar, não é, o conteúdo do produto, como ele é produzido, os seus procedimentos de produção e finalmente os seus resultados, quer dizer, como se a gente dissesse, né, um celular. Não adianta ter um celular que aparentemente é muito bom, se na hora que você vai usar tem uma série de problemas. O resultado é negativo em relação àquilo para que supostamente ele foi programado, né? Bom, então, da mesma maneira, esses autores dizem, nós precisamos olhar um pouco como funciona a democracia do ponto de vista, em primeiro lugar, da adequação do produto aos seus objetivos, por que é criado, qual é o conteúdo do sistema, não é? Em relação a quais são os procedimentos pelo qual a democracia funciona, e finalmente nós temos que olhar os resultados. Porque as pessoas não entram numa experiência de autogoverno, de buscar mais liberdade, mais igualdade, por nada. Quer dizer, a ideia, eu vou sustentar que talvez essa seja a ideia mais importante. A ideia mais importante que está por trás da política, da formulação, é a de que, através da ação, nós podemos alcançar padrões de desenvolvimento humano mais elevados, de plena realização, de encontrar possibilidades, caminhos de realização. E é isso que está por trás da ideia da política. Se a política não tiver, digamos assim, se ela não tiver a serviço dessa possibilidade, ela não é nada, né? Ela vira uma atividade mecânica como qualquer outra. Bom, então isso diz respeito aos resultados. Então, conteúdo, procedimentos, resultados. No caso da democracia, né, o conteúdo são fundamentalmente os dois princípios fundamentais, liberdade e igualdade, né?
liberdade de agir, liberdade de pensar, liberdade de se expressar, né? E ao mesmo tempo como isso se vincula na ideia de que estabelecido em nome da lei como isso funciona, a igualdade, nós somos iguais, as pessoas são intrinsecamente iguais nessas possibilidades, não há por que estabelecer diferenças que ao tornar desigual, desequilibra as relações e tem efeitos, né, extremamente negativos sobre o funcionamento da sociedade, né? Bom, em segundo lugar, os procedimentos, quais procedimentos? Aqueles que dizem respeito à natureza da tomada de decisões que nos afeta como um todo. Não são todas as decisões que nos afetam coletivamente. Tem umas tantas decisões que frequentemente são centralizadas pelo Estado, não é? que elas impactam o conjunto, elas nos afetam. Essas decisões, não é? Se não tiver participação, não tiver procedimentos, mecanismos, modos pelos quais abre as portas, facilita que os membros da comunidade política, ou seja, os cidadãos, as cidadãs, possam participar, o sistema funciona mal. E finalmente os resultados. Como é que aparecem os resultados da democracia? Nas políticas públicas, na extensão dos direitos de cidadania, não é? Nos efeitos daquilo que está na Constituição. Não adianta botar um monte de coisa na Constituição que não tem nenhum efeito prático na vida das pessoas, né? Os efeitos dos princípios constitucionais. E uma coisa que nem sempre aparece, que é como se gasta o dinheiro, a riqueza que é produzida coletivamente. Entre os resultados, esse é um aspecto muito importante. Isso, num certo sentido, remete ou não, da mesma maneira que em relação a um produto no mercado, por quanto aqueles que estão consumindo, entre aspas, no caso, consumindo o produto, no caso do meu celular, ou consumindo a democracia, se há satisfação, se corresponde, realiza as expectativas que as pessoas têm em relação ao funcionamento do regime. A ideia é que essas três dimensões, não é, abrem digamos assim, uma imagem, uma possibilidade para pensar o conceito de democracia que inova, é inovador. Ele nos ajuda a expandir, né, e não ficar exclusivamente naquela concepção de que tem eleição, não tem eleição, já não tem mais repressão. Às vezes não tem repressão, mas não tem suficiente igualdade. Às vezes não tem mais, as pessoas não são mais presas como fomos, como aconteceu no período da ditadura, não só no Brasil, na maior parte dos regimes que tiveram tutela militar, não tem mais prisão, mas de compensação tem, por exemplo, vocês podem imaginar, a questão do dia. Tem muita corrupção, é sistêmica, né? Ela se estende praticamente por todas as esferas em que decisões que afetam o conjunto da comunidade são tomadas, né? E os mecanismos de controle, de coibir o abuso e de eventualmente punir quando são insuficientes. Eu vou desenvolver mais isso, mas veja, num certo sentido nós estamos caminhando no Brasil muito mais do que antes, nos últimos 10, 15 anos, nós estamos caminhando na constituição do que os meus colegas da ciência política chamam de um sistema de integridade. Se vocês olharem 30 anos, 40 anos atrás, a Polícia Federal, o Ministério Público e também a Justiça Federal não funcionava como está começando a funcionar agora. Mas o problema é que nós estamos apenas começando. Nós estamos ainda numa fase muito inicial. Às vezes as pessoas dizem, olha, agora com a democracia tem mais transparência, então os escândalos de corrupção estão aparecendo. Eu acho que isso é verdade, é uma coisa importante. Nós só sabemos que tem tanta corrupção porque tem democracia. Então nós não saberíamos. Teve muita corrupção no período militar e nada disso apareceu, né? Era proibido, não tinha como investigar, o Ministério Público não tinha autonomia, a Polícia Federal estava completamente dependente, né? Então melhorou. Agora, eu diria, e esse é o argumento que eu vou fazer na sequência, o argumento mais importante, eu diria, quando você tem num país, numa sociedade, não é, um fenômeno de corrupção mais ou menos permanente, sistêmico, pegando de alto a baixo e numa certa medida permanente, é um indicador de que aquelas coisas iniciais da democracia, capacidade de controle, de fiscalização, de julgamento, estão funcionando mal. Estão funcionando precariamente, de maneira insuficiente. De tal modo que, não obstante os cidadãos serem soberanos, que entregam para alguém o poder de governar em seu nome,
as consequências dessa ação de governo não são inteiramente controladas. Nós não temos propriamente como saber exatamente o que está acontecendo, como controlar, quer dizer, a existência da corrupção, o fenômeno da corrupção é um indicador de uma fraca capacidade, de uma frágil capacidade de controle por parte da sociedade. Lembre-se, Péricles, a ideia de que nós avaliamos e julgamos quem nos governa. Mas para avaliar, supõe saber o que está acontecendo, supõe ter informações, né? supõe ter informação, supõe saber o que está acontecendo, supõe ter um mínimo de coisa, mas também supõe ter meios de agir. De alguma maneira, dizer breca, impede, proíbe, não pode, pune quando é o caso, né? Eu acho que nós estamos no início disso no Brasil, está começando. Tem muito que caminhar nesse sentido. Mas eu acho que também é preciso reconhecer que o peso da experiência da corrupção é um indicador de fraca capacidade de controle de funcionamento do sistema, né? Bem, no conceito de qualidade da democracia, portanto, pelas coisas que eu disse antes, né, a ideia fundamental é que não é uma coisa formal em que os princípios de liberdade, de igualdade são separados, funcionam em dimensões próprias e não tem nenhum efeito sobre a vida das pessoas. A ideia, a partir deste conceito da qualidade, é exatamente que esses princípios afetam a vida das pessoas, nos ampliam o horizonte de liberdade para tomar decisões. Quer dizer, a coisa mais importante que existe na vida das pessoas é ter liberdade para tomar decisão do que nós queremos ser, do que cada um de nós quer ser, de como quer ser, qual é o caminho, qual é o rumo que você quer dar à sua vida. A ideia é que o sistema de liberdade tem que garantir isso, né? E ao mesmo tempo isso supõe igualdade perante a lei. Mas ao mesmo tempo é que a ideia também é que esses dois princípios se articulam com dois conceitos que não são muito comuns no debate da experiência democrática, pelo menos latino-americana, que é a ideia de accountability e a ideia de responsividade. Entendendo por accountability, não uma tradução literal da experiência anglo-saxão, de contadoria, não é apenas de prestar conta no sentido de contador, mas no sentido da responsabilização de quem governa perante os governados, em primeiro lugar. E o conceito de responsividade no modo como governos têm que se preparar para ser capaz de responder às expectativas dos governados. Isso já introduz uma questão bastante importante sobre alguma coisa que vai aparecer na discussão mais adiante, né? Que quando a gente fala governos responderem à comunidade, aos eleitores, aos cidadãos, com o seu governo, aquilo que eles esperam, aparece, se vocês quiserem, o conceito de governabilidade. O conceito de governabilidade, quer dizer, governos existem para governar. Não dá para pensar na ideia de que um governo existe que ele é incapaz de governar. O conceito de governabilidade remete a esse princípio fundamental. Um governo tem que ser capaz de governar. A qualidade de governabilidade de alguma maneira se mede dessa maneira. Mas é um equívoco imaginar que a governabilidade é apenas aquilo que quer quem detém o poder estritamente de natureza executiva. No sistema democrático, a suposição é que a governabilidade traduz um mecanismo de relação, de negociação, de intermediação entre o executivo e quem está na representação no Congresso Nacional. E eu acho que aqui é o ponto focal onde nós estamos tendo maiores problemas no Brasil, né? Antes de passar para digamos assim, alguns slides de avaliação da experiência brasileira, eu queria só reforçar esses pontos, né? Alguns aspectos fundamentais do conceito de qualidade supõem, em primeiro lugar, a ideia do primado da lei, do rule of law. Primado da lei como um elemento de equalização, de tornar iguais as oportunidades para os diferentes membros da comunidade política, né? Em segundo lugar, supõe a ideia de que a organização da vida social, a normatização, supõe legislação, supõe que leis são formuladas, né? Leis, mecanismos de regulação, etc., são feitos a partir da representação da sociedade. Quer dizer, a sociedade tem que ser capaz de definir leis que vão impor aspectos sobre o nosso comportamento
Porque nós nos subordinamos, nós os cidadãos, estritamente porque elas decorrem de decisões que nós tomamos, através dos nossos representantes. Então, é essa segunda dimensão de legislação, mecanismos, etc. Em terceiro lugar, a qualidade depende também de que tenha um sistema judiciário que funcione para valer. De um sistema judiciário que tenha portas abertas, não apenas para quem pode pagar os melhores advogados, mas portas abertas para, em situações de conflito, de trabalho, de questões que envolvem propriedade, de riqueza, ou de questões de família, as pessoas que estão envolvidas no conflito tenham acesso a mecanismos para fazer justiça, levando em conta a lei, não é? De uma maneira ampla, de uma maneira universal, impessoal. Ao contrário da experiência que muitas vezes ocorre, em que isso depende de ter recursos, etc., para poder ter acesso. Então, supõe a ideia de um judiciário efetivo, que tem efetividade. Não é? Bom, e finalmente, um aspecto que pode parecer óbvio, mas que é muito importante, é que a qualidade supõe também que haja meios, mecanismos de direito, de informação e de organização dos diferentes segmentos da sociedade. Direito de informação e de organização independente de quem tem poder, de quem governa. Né? Então tem que ter formas alternativas de ter informação e de organização para, se for o caso, poder se confrontar, poder se colocar contra, se rebelar contra decisões que são tomadas pelo sistema. Né? Bom, eu vou passar um pouco mais a... Essas questões anteriores envolvem, por um lado, mecanismos de participação, não é? Envolve a centralidade no sistema democrático, do papel das instituições de representação, não é? E envolve o controle político da ação, o controle republicano da ação dos políticos, dos governos e das instituições que, em última análise, funcionam num esquema de divisão de poderes, de um certo equilíbrio de poderes. Né? Eu não posso explorar isso agora, pelo menos na minha apresentação, não posso explorar mais. Mas é evidente que essas coisas todas que eu estou dizendo, uma das premissas mais fundamentais de funcionamento do sistema, não apenas que as instituições funcionem de maneira adequada, mas a educação tem um papel absolutamente central em informar as pessoas sobre esse funcionamento do sistema democrático. Por uma razão muito simples, o sistema democrático é extremamente complexo para tomar decisões. Não é como no sistema autoritário que uma única decisão se abate sobre o conjunto da sociedade com base no princípio de hierarquia, disciplina, por exemplo, das Forças Armadas. No caso do sistema democrático, você tem o funcionamento, a formação de consenso, como as preferências da sociedade são incorporadas pelo sistema político, como isso é processado. É muito complexo. E, no entanto, muito raramente, nós temos uma situação em que os jovens, particularmente no período entre 12, 13 anos até 18, 19 anos, são informados de como funciona o sistema. Eu não sei, na experiência de todas as pessoas que estão aqui, se alguém se lembra no ensino médio de ter sequer uma única palavra explicando o que é o executivo, o que é o legislativo, o que é o judiciário e como isso está ligado aos nossos direitos. Não tem nada. Bom, em algumas escolas privadas às vezes tinha, mas era muito raro. Um ponto que eu não posso explorar mais agora, mas que podemos falar mais depois, nessas coisas que eu estou dizendo, nesse conceito da qualidade da democracia, o lugar da educação política, não no sentido ideológico, de esquerda ou de direita, mas no sentido de informar como o sistema funciona, é muito importante. Né? Eu morei alguns anos na Inglaterra. As crianças na Inglaterra têm essa formação em algumas das escolas públicas. Em algumas escolas de alguns estados americanos, escolas públicas de alguns estados também tem. Na França também tem. Nós não temos nada disso no Brasil, apesar de que nós abrimos para os jovens de 16 anos votarem. Nós pedimos a eles que sejam extremamente responsáveis e votem, sem que eles sequer saibam qual a relação que existe do ato de votar com esse conjunto, com o funcionamento do sistema. Então é evidente que isso, né, cria buracos, cria áreas que não estão preenchidas. Né? Bem, eu tendo dito essas coisas que são mais ou menos conceituais, provavelmente não são muito agradáveis, não é uma fase muito agradável da exposição, talvez um pouco cansativa para vocês, né? Eu queria passar agora, tendo feito essas definições, passar por um certo balanço da experiência brasileira, também de uma maneira rápida para chegar no
na dimensão final da minha apresentação. Eu acho que esses pontos aqui, de alguma maneira, resumem algo da nossa experiência, né? Nós somos uma democracia jovem, um período relativamente curto, no período de 125 anos. Do ponto de vista eleitoral, uma das maiores democracias do mundo, só comparável à Índia, Estados Unidos e Rússia. São 140, quase 150 milhões de pessoas que foram, que estavam habilitadas a votar nas últimas eleições. Não é pouca coisa. Cresceu. Se em algum momento vocês pararem, né, tiverem tempo de dar uma espiada em como isso evoluiu, né, a eleição do último presidente eleito democraticamente no Brasil, antes do golpe militar, que foi o Jânio, votavam no Brasil, da população adulta, tese qualificada, menos de 10%. Então, desse ponto de vista, nós tivemos um crescimento absolutamente fantástico, extremamente importante para caracterizar e qualificar propriamente a natureza da democracia eleitoral brasileira, né? Eu acho também que é preciso levar em conta uma coisa positiva: os ciclos eleitorais têm se sucedido de maneira prevista. Não ocorre fora do que está previsto na Constituição, não tem surpresa, tem um relativo controle de fraude, não é? A avaliação, inclusive, dos observadores estrangeiros sobre o sistema de votação eletrônica no Brasil é bem razoável, não é? Então, digamos, nós avançamos em relação a essas coisas, não é? São pontos positivos. Eu diria até que os dois pontos seguintes que eu menciono são os mais importantes. Num certo sentido, nesse período de 30 anos, os militares se submeteram no Brasil às autoridades civis. Bom, tem um outro momento, o clube militar, que a maior parte dos generais aposentados de vez em quando faz um manifesto, mas do ponto de vista de cumprir lei, eles estão, desde que se criou o Ministério da Defesa, eles estão subordinados à autoridade civil. Isso é extremamente importante para um avanço democrático, né? Eu diria também que, com exceção da experiência do Black Bloc em 2013, e agora grupos muito pequenos que apareceram nas manifestações de março e de abril, reivindicando a volta dos militares, grupos pequenos, minoritários, sem expressão, sem capacidade de falar para o conjunto da sociedade. As forças políticas realmente relevantes no Brasil, não tem ninguém querendo disputar, chegar ao poder por meios não democráticos. Então, são pontos positivos da experiência recente, né? Tem um autor importante, um cientista político que virou uma espécie de um pai consensual da ciência política mundial, norte-americana e mundial, que é o Robert Dahl. Faleceu agora uns meses atrás. O Dahl sempre dizia duas coisas fundamentais. Quer saber se tem democracia? Pergunta, primeiro, tem participação? Se tem, você abriu a porta para um sistema democrático. E, aliás, parênteses, o Dahl chamava a atenção para uma coisa importante. Em muitos países ditos democráticos, tinha participação, mas só a partir dos anos 30, dos anos 40, que as mulheres começaram a ter o direito de voto. Quer dizer, tinha participação pela metade da sociedade. Começou a crescer depois, quando a expansão democrática, de alguma maneira, incluiu também as mulheres. Depois foram incluindo outros grupos. No caso dos Estados Unidos, nos anos 60, os descendentes do afro-americanos, os negros. Não é? Então são expansões que foram ocorrendo. Não é? Mas o Dahl dizia, participação, e a outra coisa que ele dizia é o seguinte: você tem que fazer a pergunta no sistema se tem um mecanismo pelo qual, se alguém quiser contestar o poder, contestar o governo, tem como fazer isso. Se você não tiver participação e não tiver um mecanismo de contestação, não tem democracia. Eu diria, no caso brasileiro, grosso modo, essas duas condições, esses dois requisitos estão cumpridos. Não é? Veja que nós tivemos uma alternância no poder das forças que formaram a chamada Nova República no início dos anos 2000, com a chegada do PT, do Lula ao governo. Foi uma alternância, quer dizer, um outro segmento de força política, de classe social que chegou ao poder. Então tem contestação. E a participação foi aumentando. Nós não tínhamos participação, por exemplo, dos analfabetos, ela foi incluída. Não é? Esses outros pontos eu acho que convivem com aqueles anteriores. Em primeiro lugar, o império da lei no Brasil é limitado. Alguns são mais iguais perante a lei do que outros, né? Tem uma certa desigualdade no tratamento. O abuso do poder
particularmente expresso pela experiência da corrupção, é sistêmico. Está em todas as esferas da administração pública brasileira. E está, como nós sabemos, nós estamos vendo agora pelo caso da Petrobras, está entranhado com alguns segmentos da burocracia, mas também das empresas privadas, do mundo privado. Então, é um problema de abuso e é um problema de uma dimensão, não é, que acaba tendo um efeito muito forte sobre o funcionamento do sistema. Nós temos também algumas distorções no funcionamento do sistema eleitoral. O sistema eleitoral proporcional que vigora no Brasil, o chamada lista aberta, em que as pessoas não votam propriamente num programa de partido, mas votam em pessoas, não é? E na qual existe uma desproporção entre alguns estados, um teto de pessoas que podem ser eleitas por algum estado em relação a outros, não é? O que faz que, por exemplo, o voto dos paulistas, não é, valha menos do que de alguns estados do norte ou de outras regiões do país. Isso cria desequilíbrios. Sem falar nos problemas, por exemplo, da legislação que permite... O Brasil é um dos únicos países do mundo que permite fazer coligação para eleição proporcional, para representação. Em que você, de repente, numa coligação, você vota em alguém que mais ou menos tem um perfil à esquerda, mas a coligação é de tal natureza que acaba trazendo para dentro, para a cadeira no Congresso, alguém que tem uma posição política diferente, pode até ser uma posição política oposta. Né? Então, é evidente que distorções dessa natureza afetam a representação. Né? Eu acho também que tem uma outra questão no Brasil. Nós avançamos muito nos direitos de cidadania. Houve uma extensão muito grande. Assegurar direitos, conseguir direito, estão na Constituição. Mas, por exemplo, eu não sei se todas as mulheres que estão aqui nesse ambiente têm consciência de que vocês têm apenas menos de 9% de representação no Congresso Nacional. A gente tem consciência, faz sentido. É um absurdo. Mas faz sentido. Quer dizer, num país que se democratizou, que quer expandir e tal, faz sentido que você tenha um segmento mal representado, para não falar dos negros, dos afrodescendentes, para não falar de outros segmentos tão mal representados. E eu apresento sempre esse argumento, e às vezes alguns colegas cientistas políticos, meus colegas, gente inteligente, eu respeito, né? Mas alguns dizem, não, mas você está enganado, porque as mulheres podem se representar pelos homens. Em tese até poder, mas veja bem, quando você vai ouvir as mulheres, há um sem número de temas que diz respeito à maneira específica de qual elas estão inseridas na sociedade e na sua relação com o resto da sociedade, com o resto que é masculino, que não aparece nos temas do Congresso Nacional, não aparece no debate, não aparece nas propostas. Então, tem problemas na extensão de direitos que funciona mal. Acho também que nós temos que reconhecer, particularmente nos últimos 12, 15 anos, 20 anos, nós avançamos na direção de enfrentar as desigualdades, o chamado índice Gini. Vocês sabem que esse chamado índice Gini, né, é uma mensuração da desigualdade, é um índice para medir desigualdade. Quanto mais alto ele é, mais desigualdade. Ele significa que tem uma distância maior entre os mais pobres e os mais ricos. O Brasil estava sempre perto ali de 60, que é uma desigualdade enorme. Andou caindo para 50, 50 e poucos. O que significa que ainda tem muita desigualdade. Eu acho que nós avançamos no sentido de incorporar alguns segmentos que hoje são chamados da nova classe média, aspas, né, de incorporar no consumo. Mas isso não quer dizer que alterou a distribuição de riqueza na sociedade. Então tem desigualdades ainda a serem enfrentadas. Finalmente, não está aparecendo bem aqui na tela, mas o último ponto é o acesso à justiça, que é extremamente difícil no Brasil. A justiça é como se fosse uma caixa preta relativamente fechada, a gente não sabe totalmente bem como funciona, apesar de ter havido mudanças, melhorias com a criação do Conselho Nacional de Justiça, mas o acesso, em particular para os mais pobres, para quem não tem suficiente recurso para pagar os melhores advogados, é muito difícil. Isto, num certo sentido, compromete a ideia de igualdade, de império da lei, que nós somos todos iguais perante a lei. Nós não somos iguais. E a justiça mostra que nós não somos. Então, esse é um problema da qualidade da democracia brasileira, que tem que ser enfrentado, tem que ser olhado. Né?
Bom, eu menciono agora aqui algumas questões que traduzem em termos práticos aquilo que eu disse antes. São apenas alguns pontos, eu escolhi alguns poucos pontos, não é? Porque tem muita coisa que poderia entrar numa coisa como essa, tomaria mais tempo. Aliás, eu tenho um curso sobre qualidade da democracia que está num dos meus blogs pessoais, são 10 aulas, então eu evidentemente tenho mais oportunidade de discutir em detalhes uma série de questões. Se vocês tiverem interesse, depois eu dou os links de acesso. Mas alguns dos pontos que eu selecionei aqui são esses. Quer dizer, em primeiro lugar, no que diz respeito ao acesso à educação, no caso do ensino médio, tem quase metade da população em idade de cursar que, embora entre no ensino fundamental, não consegue chegar lá e terminar o médio. Não, veja, não é pouca coisa, é quase metade da garotada entre 15 e 17 anos. Agora, se não chega no médio e não tem possibilidade, o que isso representa em termos depois de oportunidades de inserção no mundo produtivo extremamente complexificado que está ficando a sociedade brasileira, a economia brasileira, é limitado, né? Em segundo lugar, no período que vai de 1983 a 2010, os dados do Ministério da Justiça indicam que houve 1.100.000 pessoas assassinadas no Brasil. Vamos combinar que isso afeta o direito à sobrevivência, o direito à vida, né? Nessa sociedade. Eu, fazendo essa apresentação num fórum recente, alguém dizia, não, mas professor, são só 1.100.000. Só 1.100.000, 200. Mas isso afeta no fundo, afeta o direito à vida. Portanto, é uma limitação do sistema democrático que nós temos. Nós temos problemas também com as forças de segurança. Melhorou, mas ainda assim, de uma maneira sistemática, você tem experiências como o que ocorreram em Carandiru, ocorreu em Carajás. As forças supostamente de fazer cumprir a lei, as forças de repressão, as forças de cuidar, às vezes, ou muitas vezes, afetam, conflitam com os direitos humanos. Nós não conseguimos... Veja, isso é uma coisa interessante que as pesquisas mostram. Nem os governos de esquerda, nem os governos de direita são suficientemente claros no Brasil em ter propostas para como controlar a violência e impedir a repressão, inclusive a violência praticada pelas forças policiais. Agora, na democracia, a pergunta que eu faria é o seguinte: esse não é um problema dos outros, do outro país, da outra classe social, do outro país. Esse é um problema nosso. Ou nós conseguimos controlar a violência e impedir que a polícia use a violência para estabelecer a ordem, ou não há como dizer que isso é um sistema democrático em que nós podemos nos sentir bem. Quem vive em São Paulo, não é, tem inteira percepção, consciência de como o tema da segurança nos afeta. Tem regiões da cidade que muitos de nós não se sentem à vontade para caminhar. Vai dizer, bom, outros se sentem, tudo bem, alguns conseguem enfrentar tranquilamente, mas tem regiões que nós não conseguimos andar bem, não é? Tem a sensação de insegurança. Isto tem que ver com o direito à vida, tem que ver com as políticas de segurança e tem que ver com um elemento que, portanto, é um buraco, é um ponto que não está bem resolvido, né? E, finalmente, eu queria chamar a atenção para esse último aspecto, que é o fato de que, ao lado de todas as questões, existe uma relação assimétrica entre algumas instituições democráticas, em particular no que se refere à relação entre o Executivo e o Legislativo. A despeito de que o Brasil fez uma escolha na Constituinte de 87, 88, de novo uma escolha pela doutrina da divisão de poderes, não é? Alguns poderes alguns têm mais poder do que o outro, e particularmente no caso do Legislativo, os elementos de autonomia, de independência, levam muitas vezes a instância de representação, que é o Legislativo, a adotar medidas, aceitar medidas que nem sempre correspondem àquilo que seria a expectativa da sociedade. Eu vou usar um único argumento que eu posso depois desenvolver mais se quiserem. Os chamados incentivos institucionais para o funcionamento do parlamento são de tal natureza que um deputado novo que chega no Congresso, ele tem muito mais estímulo para ser da coalizão majoritária do que para ser da oposição.
ele recebe pouco se ele for da oposição, recebe em termos de resposta, de retornos do sistema para ele. Então, ele tende a formar a coalizão majoritária. Agora, quando você tem uma grande maioria que domina sobre a minoria, a ideia de que você vai ter equilíbrio nas decisões, a ideia de que você vai ter controle, vai ter fiscalização, desaparece completamente. Essa assimetria não é boa. Agora, tendo dito isso, eu vou fazer um parêntese curioso aqui, que é parte daquele paradoxo que eu comecei a apresentar de partida para vocês, nas minhas primeiras palavras, né? Que é o seguinte: essa assimetria, ela é real. Apesar de que alguns colegas meus da ciência política consideram que o sistema funciona bem. Eu tenho polemizado com esses colegas, dizendo, não, ele tem muitas coisas boas, mas tem muitas coisas que está funcionando mal. Mas eu digo, essa assimetria é real. Curiosamente, ela, depois de muitos anos, ela apareceu agora nas relações entre o governo Dilma e o Congresso Nacional, e eu digo, curiosamente, de uma maneira transversa, por representantes que provavelmente uma boa parte da opinião pública não acreditava que seriam eles que levantariam o tema. Tem sido líderes do PMDB, que todos nós fomos, de alguma maneira, ao longo do tempo, preparados para entender como um partido fisiológico que disputa o poder em qualquer circunstância. São alguns líderes do PMDB que estão dizendo que o parlamento tem que ter autonomia, ele tem que ter agenda própria, o Congresso não pode funcionar estritamente com a agenda definida, produzida pelo Executivo. A agenda política do país tem que ser uma negociação entre esses dois poderes. Eu passo agora rapidamente para os resultados de algumas pesquisas de opinião que de alguma maneira confirmam as percepções das pessoas sobre esses aspectos da qualidade que eu mencionei para vocês. O primeiro, são duas pesquisas, né? Pesquisa realizada em 2006 e pesquisa realizada em 2014. O primeiro número é de 2006, o segundo número é de 2014. Né? Por exemplo, no que se refere à igualdade da lei no Brasil, em 2006, 81%, em 2014, 80% consideram que não há igualdade para todos. 90% consideram que as oportunidades de acesso à justiça são desiguais. 61% consideram que não tem suficientes direitos de cidadania. 79% em 2006, 98% em 2014 acham que a corrupção é um problema muito sério. Nas últimas pesquisas de alguns institutos como Datafolha e Ibope, na lista dos principais problemas do país, a corrupção estava sempre lá embaixo, era principalmente educação e segurança que estava no topo da lista. A corrupção foi subindo e agora é o primeiro ou segundo item da lista na consideração dos entrevistados quais são os principais problemas do país. 60% não estão satisfeitos com o funcionamento da democracia. Mas os últimos dois pontos são os que mais me preocupam. Realmente são os que mais me preocupam. 81% em 2006 e 86% em 2014, segundo as pesquisas, não confiam nos partidos políticos. Enquanto em 2006, 32% destes diziam que a democracia pode funcionar sem partidos, isso pulou para 47% em 2014. No que se refere ao Congresso, 72% em 86% e 76% em 2014 revelaram não confiar no Congresso. 29% considerando em 2006 que a democracia pode funcionar sem o Congresso e 45% em 2014. Bom, tem uma série de outros dados aqui, eu acho que para não alongar, se vocês quiserem eu posso voltar depois, mas são indicações dessas questões de confiança, a visão que as pessoas têm dos partidos, da representação dos políticos. Eu vou passar bem para poder chegar ao último ponto. Né? Eu queria agora, no final, digamos, como consequência, como derivação dessas considerações sobre o conceito de qualidade e sobre alguns aspectos do funcionamento do sistema no Brasil, propor alguns pontos que eu entendo serem os mais importantes em relação à possibilidade de uma reforma política que tivesse o objetivo de responder, resolver exatamente alguns desses estrangulamento, dessas distorções
conversa entre nós sobre essas questões, eu mencionaria, em primeiro lugar, o ponto mais importante da reforma política é a questão da representação política da sociedade. Eu diria o seguinte, a reforma, toda ela deve ter um único objetivo mais importante, que é dar mais poder para os eleitores. Os cidadãos, na sua condição de eleitores, têm que ter mais poder em relação ao modo como o sistema funciona. Para isso, o tema da representação é central. Eu diria aqui, não é, que alguns pontos que podem caminhar, apontar nessa direção, são, em primeiro lugar, a adoção do voto distrital misto, em segundo lugar, o fim das coligações para as eleições legislativas, em terceiro lugar, a adoção de um esquema de fidelidade partidária, em quarto lugar, o fim do suplente para o senador. E vou explicar rapidamente, telegraficamente, cada um desses pontinhos. No caso do voto distrital misto, é o seguinte, hoje nós escolhemos os nossos representantes em circunscrições que têm o tamanho do Estado. No caso de São Paulo, a circunscrição é de 35 milhões de eleitores. A ideia de que tem um princípio de comunidade entre esses 35 milhões para eventualmente escolher representantes está inteiramente fraudada. Então, nós precisamos reduzir os distritos em que os representantes são escolhidos. E o voto distrital vai nessa direção. Não é? Apenas que a proposta do distrital misto tem o seguinte objetivo. O voto distrital, chamado majoritário, que funciona nos Estados Unidos e na Inglaterra, ele funciona assim. Vamos dizer que tem um distrito aqui da região de Pinheiros, Perdizes, Vila Madalena. Supostamente, eu não sei exatamente, porque eu não tenho os números claros na cabeça, mas vamos dizer, supostamente 500 mil pessoas, ou 1 milhão de pessoas. No sistema americano e inglês, cada partido nesse distrito poderia apresentar um único candidato. Mas se o partido A ganhar, ele ganha sozinho. Se ele tiver 50,5%, ele leva o representante sozinho para o parlamento. E os outros 49,5%, que podem estar distribuídos entre outros partidos, perdem a sua representação. Por essa razão, não é, eu acho que nós devemos adotar um sistema parecido com o que funciona na Alemanha. Na Alemanha, o eleitor tem 2 votos. Ele escolhe alguém no seu distrito, que são distritos menores, para estimular, de alguma maneira, permitir que haja uma comunicação entre as pessoas, não é? Para estabelecer consensos, para estabelecer prioridades. O mínimo, não é uma coisa, você não faz isso num contingente muito grande. Em contingentes menores, você facilita a comunicação. Então o eleitor tem um voto no seu distrito, mas além disso, os outros partidos, os partidos podem apresentar listas e o eleitor diz, eu quero o partido X. Então, de acordo com o voto proporcional que os partidos recebem, eles terão uma representação proporcional no Congresso. Qual é o objetivo disso? É evitar que as minorias desapareçam. Porque no sistema majoritário, tipo inglês americano, por exemplo, na Inglaterra, quando o Partido Liberal ganha eleição num distrito de Londres, é só o Partido Liberal que está representado. Os trabalhistas e os demais estão fora. O Partido Conservador estão fora da representação. Então, é um sistema de defesa da minoria, mas ao mesmo tempo é um sistema para aperfeiçoar a representação proporcional. O fim das coligações é mais ou menos óbvio, que a ideia é que ao invés de você fazer escolha num conjunto que eventualmente tem candidatos que têm perspectiva, visão de mundo, objetivos heterogêneos, né, de caminhar na direção de fazer escolhas em torno de programas que atendem problemas que estão na sociedade. A política depende muito de dinheiro. Não é? E nós sabemos como o dinheiro, não só no Brasil, em muitas democracias, mas como no Brasil, o dinheiro afeta muito, em particular, o financiamento das campanhas eleitorais. Então, eu acho que chegou a hora de nós examinarmos se nós queremos um sistema em que as empresas, muitas vezes, valem mais que os cidadãos, e dependendo do volume, do vulto de recursos, do poder econômico na campanha, direciona em que direção vai a campanha e direciona, estabelece garantias futuras
para quem colocou muito dinheiro na campanha de A ou de B, do tipo de contratações, de serviços, etc., que vão ser feitas a partir das licitações, das aberturas do Estado. Como nós estamos vendo no caso da Petrobras. O conluio entre colocar dinheiro, propina, que é transformado em doação, aspas, doação legal, para eventualmente assegurar uma maioria desse ou daquele partido. Eu não quero entrar aqui na discussão ideológica agora, se isso está mais da esquerda, está mais da direita. Todos os partidos, de alguma maneira, entraram nessa no Brasil. E eu acho que nós temos que ter clareza, nós, os cidadãos, temos que ter clareza em dizer, é preciso dar um basta a isso, nós não queremos mais, nós não queremos uma democracia que funcione desse jeito, porque ela frauda exatamente a possibilidade de que as pessoas possam ter alguma influência sobre o sistema, né? Então, eu penso que aqui tem duas coisas. Em primeiro lugar, nós precisamos estabelecer um limite para os gastos de campanha. Eu não sei se vocês têm ideia de quanto custou a campanha para a presidência da República no ano passado. No total, quando você olha a campanha de cada um dos candidatos, o vulto de dinheiro de cada um dos candidatos, de 1%, resto dos candidatos, mais o dinheiro que cada comitê recebeu, mais que o dinheiro que cada partido recebeu, dá alguma coisa perto de 8 bilhões de reais. O Brasil só depois dos Estados Unidos, nós só perdemos para os Estados Unidos em custo de campanha. O único país que as campanhas são mais caras no Brasil é os Estados Unidos, porque tem um outro sistema. Seria o caso de examinar como é que é o sistema, mas não dá tempo para isso tudo agora. Então, eu acho que um ponto importante é que é preciso limitar. E, às vezes, no debate, quando eu apresento essa questão, mesmo colegas meus dizem, Moisés, mas você não acha que isso é muito ideal? Vai ser muito difícil de chegar lá. Não sei se vai ser muito difícil, porque, por exemplo, a França fez isso. Na França, a campanha para a presidência da República tem um limite. Não é mais do que 3 milhões de euros. 3 milhões de euros dá mais ou menos 9 milhões de reais, mais ou menos, aproximadamente. Então, o Sarkozy, para a presidência, o Sarkozy está processado porque o partido dele arrecadou mais do que a lei permite. Então ele está processado e está ameaçado de não poder disputar as próximas eleições. Quer dizer, não veio me dizer que não dá para fazer. Não é? Dá para fazer, se nós quisermos fazer, se nós mudarmos a lei, se nós criarmos uma consciência de que esse é para tornar mais baratas as campanhas, para não gastar tanto dinheiro em campanha eleitoral e com isso fechar as portas da corrupção. No caso dos cargos legislativos, França, Portugal, Alemanha e Bélgica, sabe quanto pode gastar um candidato à Assembleia Nacional na França? Ou o Parlamento em Portugal? Imagina, 150 mil euros. Então, mas eu acho que nós temos que caminhar nessa direção. Uma, é diminuir o tamanho do distrito, a circunscrição dos candidatos são eleitos. 2, é estabelecer tetos, não pode gastar mais do que um certo teto. Em terceiro lugar, tem que ter na prestação de contas, hoje com a internet, com o sistema, com a tecnologia de informação, dá para saber online, vivo, no imediato, quem está gastando, quem está colocando dinheiro, onde o dinheiro está indo. E é esse o controle que nós temos que introduzir. Portanto, desse ponto de vista, eu diria duas coisas, né? Acho que não faz o menor sentido, estou inteiramente de acordo com a decisão, até agora uma decisão incompleta que foi tomada pelo Supremo Tribunal Federal. Empresas privadas não são cidadãos, não podem colocar dinheiro em campanha. Porque é evidente que o poder econômico, ele coloca dinheiro em campanha com vistas ao objetivo que ele quer atingir depois. Então nós precisamos controlar isso. Isso significa adotar um sistema de financiamento público, mais financiamento feito pelas pessoas físicas, mediante mobilização das pessoas. Não acho que nós devemos ir no limite que agora acabou de ser adotado pelo Congresso, de quase 1 bilhão de profundo partidário. Se nós pensarmos friamente, nós já temos um sistema de financiamento público no Brasil, por exemplo, com o horário eleitoral gratuito, que foi inteiramente distorcido, porque na origem ele era exatamente um processo, um sistema gratuito de exibição
um meio de comunicação universal, geral, para que os partidos, os candidatos pudessem apresentar com clareza o que os diferencia uns dos outros, né? Nós temos que retornar a essa perspectiva e sem ser necessário que os partidos façam um vulto de campanha para além disso. Para isso é preciso limitar os custos e modificar o sistema de financiamento. E eu vou parar nessa última proposta, porque senão não há como a gente conversar, né? Eu acho que nós temos que enfrentar também a necessidade de recuperar o papel do Congresso Nacional. Aqui são várias coisas, não é? A Constituição brasileira estabelece que o governo, em situações excepcionais, pode emitir medida provisória e que o Congresso vai examinar a medida provisória mediante a sua urgência e a sua relevância. Nesse período todo que nós temos até agora, tem uma infinidade de medidas provisórias que são tomadas fora de situação de urgência, sem que o Congresso jamais tenha examinado se efetivamente a medida provisória que foi proposta pelo presidente é de urgência e é de relevância. Ou seja, se não é uma medida que poderia ser tomada através de uma decisão normal do Congresso Nacional. Então, acho que nós temos que enfrentar esse problema. Em segundo lugar, o Brasil, diferente dos Estados Unidos, é uma situação de orçamento. Só quem pode propor orçamento federal é o Executivo. O Congresso tem poder de examinar e de modificar um percentual muito pequeno que corresponde aos chamados investimentos. Os grandes itens de obras, de administração pública, que estão no orçamento, o Congresso só tem duas alternativas: ou ele aprova ou ele nega. Se vocês se derem ao trabalho de verificar o que aconteceu de 1988 para cá, nenhuma vez a proposta de orçamento foi negada. Por quê? Porque na estrutura do presidencialismo de coalizão, forma-se uma coalizão majoritária que jamais perde, ela jamais vai votar contra. Isso significa que, então, uma parte da sociedade, que é a minoria, porque atenção para uma coisa importante, a presidente Dilma foi eleita na última eleição de 2014 com 53% dos votos válidos, enquanto o candidato que perdeu, o Aécio, teve aproximadamente 47%, 48%. Mas se vocês somarem aos 48% dos votos válidos, quem não elegeu a Dilma, mas quem não foi votar, quem votou em branco, quem submetiu, etc., dá aproximadamente 2/3 do eleitorado que ficou de fora. Então, a ideia de que tem um sistema majoritário que funciona com a sua imposição sobre o conjunto da sociedade não é um bom sistema de funcionamento da democracia. Você tem 2/3 que pode ter perspectivas, pontos de vista, objetivos, interesses, preferências de outra natureza. O sistema tem que ser capaz de trazer para dentro do Congresso Nacional toda essa diversidade do funcionamento da sociedade. Se não trouxer, a democracia funciona mal. Por essa razão, é preciso que algumas questões possam ser melhor normatizadas, melhor reguladas. Uma delas é o direito do Congresso, também o Congresso, também os representantes do povo, proporem, fazerem, a exemplo dos Estados Unidos, fazerem proposição sobre o orçamento, sobre o que deve ser o orçamento. Finalmente, o orçamento é a organização de como toda a riqueza nacional vai ser gasta em políticas públicas a favor ou contra a sociedade. Portanto, não faz sentido que só um poder tenha mais possibilidade de propor. Por essa razão, eu acho que nós precisamos enfrentar o problema da assimetria das relações executivo-legislativo, não é? E, de alguma maneira, buscar resolver essa questão. Tem 2 ou 3 pontos mais que a gente pode, quem sabe, no debate voltar a eles, não é? Porque eu acho que eu fui além do tempo que seria razoável, né, na minha apresentação, mas que eu acho que fazem parte dessa proposta da reforma. O último ponto seria relativo ao fortalecimento dos partidos, eu vou deixar para o debate. Eu acho que sempre o sistema de 2 turnos, ela cria uma oportunidade das pessoas poderem revisar em que direção elas querem finalmente ir. Porque como você tem uma mudança de configuração, o eleitor tem que levar em conta isso, né? Mudanças que ocorrem para poder fazer uma escolha. Mas eu acho que o objetivo, eu insisto nisso, é dar mais poder para o eleitor
é ele estar mais próximo de quem ele indica como representante e subordinar, de certa maneira, o representante a uma comunidade mais restrita, que pode controlar a ação dele. Alguns analistas e mesmo colegas meus têm sugerido que no contexto dessa proposta do distrital se deveria adotar o sistema do recall, ou seja, o sistema em que o eleitorado, mediante uma ação, uma apresentação de uma petição por escrito, ele possa tirar um representante que está funcionando mal. É muito complicado, não está inteiramente claro como é que isso poderia ser, mas eu tendo a ir nessa direção. Eu acho que isso poderia ajudar, porque... a cada 4 anos é necessário? Bom, nos Estados Unidos funciona, o eleitor pode fazer isso a cada 2 anos. Em alguns estados americanos, isso não apenas existe, como funciona. Quer dizer, veja, é interessante isso, porque às vezes não é nem os eleitores usam esse mecanismo, mas o fato de mecanismo existir, ele funciona como uma espécie de elemento de pressão, de dissuasão e de correção das distorções. O sujeito sabe que se ele pisar na bola, se ele não responder, se ele não der informação, se ele não responder aos eleitos, ele pode cair na situação que ele vai ser mandado para casa, mandado embora. Alguns colegas meus dizem, não, Moisés, é preciso prestar atenção no seguinte, os que não vão votar, é tão fácil justificar que às vezes não é porque o sujeito propriamente não quer participar, é porque é mais cômodo não se mobilizar. Eu não sei se vocês sabem, qual é a multa para não votar? É muito pequena, é R$3. Ou 6, é muito pequena. A única coisa que é que você tem que ir lá no cartório eleitoral para justificar e pagar, que é uma chateação, evidentemente, porque tem um custo de deslocamento e tal. Mas, então alguns colegas meus dizem, não, é preciso ter em conta que é uma facilidade. Mas eu acho, eu acho que quando você olha entre branco, nulo e os que não votam, perto de 30%, é uma alerta sobre o sistema, que algumas coisas do sistema que obriga a votar não estão funcionando bem. Que, aliás, aparece nas pesquisas, na percepção sobre, em particular, sobre o funcionamento dos partidos do Congresso Nacional. Eu não tenho nenhuma dúvida que elas têm importância, eu estou inteiramente de acordo com isso. Mas, no limite, elas têm que ter mecanismos institucionais para fazer o sistema funcionar. Porque se não acionar os mecanismos, em primeiro lugar, tem que existir os mecanismos. Tem que existir, por assim dizer, os chamados procedimentos que transformam a democracia num mecanismo pelo qual a sociedade exerce poder. Tem que existir. E eles têm que funcionar bem. Eles não podem estar emperrados. Não podem ser partidos que progressivamente perderam completamente o conteúdo. Aliás, eu costumo dizer, a exemplo do PT, partidos que perderam a alma no processo. Quer dizer, aquilo que era a grande esperança de mudança, de construção de uma nova política, por uma série de razões, ao longo do processo, teria que parar e analisar isso com cuidado, mas ao longo do processo perdeu-se. Então, se essas instituições, em primeiro lugar, precisam existir. Em segundo lugar, elas precisam ser acessíveis. E também, e aí tem o aspecto que você menciona da cultura política, com razão, eu acho, tem que ter, da parte dos cidadãos, das pessoas, tem que ter inclinação para usar esses mecanismos, para ativá-los, para agir e para, de alguma maneira, através deles, Ministério Público, os diferentes mecanismos pelo qual se aciona a cidadania, através deles fazer o sistema funcionar melhor. Quer dizer, não dá para pensar que às vezes é uma coisa, não é o teu caso, com certeza, mas às vezes não dá para pensar a sociedade civil e as instituições separadas. Ou essas coisas têm conexão, né? Ou então a democracia vira uma formalidade, fica uma coisa formal, é só votar de 4 em 4 anos, e ao longo do processo as pessoas dizem, bom, eu não sei como eu posso atuar, não há o que fazer. Eles, não é? Sempre parece como se fosse uma coisa
separada de nós, né? Eles roubam o tempo todo e eu não tenho que fazer. Não, nós temos, tem que ter uma série de mecanismos e esse mecanismo tem que ser usado. Agora, se a democracia não fornece esses mecanismos, nós vamos efetivamente ter dois mundos. O mundo da política, da vida pública e o mundo da sociedade real separada, né? E aí, eu acho que esse é uma maneira de mensurar a qualidade, perde a qualidade. Você tem democracia, mas, digamos, funciona... Você terceiriza a política pública. E do ponto de vista democrático, quanto mais desconcentrado isso tiver, melhor, mais democrático. Quando está muito concentrado, você tende a ter poucos atores manipulando a informação e manipulando a decisão, tomando a decisão. Então, em que sentido o simples acesso digital transforma o poder? Não está claro isso. Não sei se transforma o poder, mas traz aquela sensação que você trouxe do voto digital, de que você está, que o poder está cercado de alguma maneira. Que você tem mais informação, que você pode provocar mais transparência, que você pode pressionar. Mas do ponto de vista de formar consenso e com isso tomar decisões, nós ainda não produzimos essa solução. Não sei, está sendo criado, exatamente eu isso. extrapolaria até um pouco o papel da mídia aí, porque também exerce essa influência via redes sociais e tal, e que hoje em dia cada vez mais é tendencioso também, né? Eu acho que logo no começo aqui da minha apresentação, eu dizia, tem um paradoxo que está pairando sobre a nossa situação, né? Tem democracia, mas está funcionando mal uma série de coisas. Outro lado do paradoxo é que no meio da crise está começando a aparecer uma outra perspectiva de participação, que eu acho que apareceu nas várias manifestações, 2013, março, abril, etc. Eu não vejo as manifestações com a divisão de que uma tem olhos azuis, brancos, etc. Eu acho que eu não sei se vocês foram. Eu fui a todas as manifestações. Eu fui em 2013, fui nas duas desse ano, passei próximo e conversei com gente que estava no dia 13, antes dos sindicatos, né? O que está ocorrendo é que as pessoas estão buscando encontrar um meio pelo qual elas possam dizer o que elas pensam, influenciar, de alguma maneira expressar um desejo de participar. O que eu diria, portanto, tem um otimismo. Veja que coisa curiosa. Quer dizer, eu acho que é preciso ler e entender essas coisas, tentar entender, inclusive a contradição que está por trás. Não é? Foi o relator da lei de orçamento, foi o Jucá, que é do PMDB, que é um senador do Nordeste, que teve em vários governos, ele é do PMDB, foi ele que propôs multiplicar por 3. Curiosamente, o Renan, presidente do Senado, tomou uma posição contra. E o Michel Temer, que nesse momento representa a figura de coordenação do governo, deu uma declaração que supõe que ele queria diminuir o fundo, porque ele diz que o governo vai contingenciar, o que tecnicamente está errado, porque o fundo partidário não pode ser contingenciado. Então ele corrigiu, de ontem para hoje ele já corrigiu a declaração. Ele está dizendo, o PMDB, veja que, por isso que eu digo, é preciso ler a contradição, o PMDB não vai usar 25% do fundo. Quer dizer, o que está em jogo nessas questões? Que algumas figuras estão se dando conta que não dá para seguir desse jeito. Mas não é oportunismo? Olha, eu tenho dúvida em interpretar as coisas dessa maneira, porque quando você tem uma ação que modifica alguma coisa, mesmo que a intenção tenha sido oportunista, porque eu me preocupo com os resultados. Sim, mas nós estamos numa situação... Né? Veja que coisa curiosa. Nesse contexto de disputa, do qual eu não excluo o fato de que tanto Eduardo Cunha como o Renan foram incluídos na denúncia do Procurador-Geral da República da Operação Lava Jato, eu não excluo. Esse é um elemento forte que está atuando. Não é? Mas o Eduardo Cunha é o autor da proposta que está propondo, da PEC, da proposta de emenda constitucional, que propõe diminuir de 40 para 20 ministérios
no Congresso Nacional. Se esse resultado for produzido, eu acho que é melhor. Porque, na verdade, a ampliação do número de ministérios não correspondeu a uma ampliação de políticas públicas substantivas, que respondeu a problemas da sociedade. Ele respondeu exclusivamente a uma lógica do governo poder ter mais manobras de negociar e de conseguir. Então não dá, né? Por outro lado, alguém precisa dizer que o sistema não pode funcionar assim. Isso mina a confiança das pessoas no sistema. Não é uma ferramenta errada a partir para a emenda constitucional para uma questão administrativa dessa de número de ministérios? Eu não quero entrar na tecnicalidade do procedimento, certo? Porque eu não tenho suficiente conhecimento para dizer isso. Né? Mas o que eu quero dizer é que eu estou mais, digamos, levando em consideração o seguinte: nesse momento que nós estamos vivendo, da chamada estrutura do presidencialismo de coalizão, da estrutura de funcionamento, não se a presidente ou o presidente A ou B é mais ou menos virtuoso e maneja bem. Não é isso que eu estou dizendo. Eu digo, da estrutura de funcionamento do sistema, temos tantos pontos que têm que ser enfrentados. Um deles é o que eu chamo da assimetria do executivo e legislativo. Um outro é o seguinte: você não pode ter o que na minha profissão, os cientistas políticos, nós chamamos de incentivo institucional para uma coisa funcionar distorcidamente. Então, você aumentar ministério é um incentivo institucional para qualquer ator usar de qualquer jeito. Em vez de ter negociação pública sobre qual é a política pública que o PMDB e o PT vão adotar, tudo isso é feito na calada da noite, escondido, ninguém sabe, ninguém tem informação. Quer dizer, o que é? O incentivo institucional está funcionando para uma coisa que distorce o sistema. Eu acho que nós precisamos enfrentar essas questões. Nós precisamos pegar cada um desses pontos e dizer, isso não tem que ser modificado. Agora, claro, é difícil, é complicado, porque são forças políticas diferentes, né? Mas eu parto da premissa de que nós podemos fazer essas mudanças, né? Eu acho que a sociedade, o país tem condições de fazer essas mudanças. Vou dar uma lacaneada aqui. É que a gente estava falando disso antes também. Então vamos ficar com isso em mente.